Oi, gente! Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que diz assim, ó. O autoconhecimento é um processo de desaprender. Quando você chegou num curso em Milagres, por exemplo, qual que era a sua meta? O que você estava procurando? O que você estava assim, pensando que você ia encontrar através desse livro e através de toda essa experiência e explicação metafísica? Não parece que a gente está chegando para conhecer algo, aprender, receber alguma coisa que eu não tenho? Ou quando a gente vê assim, ó, nossa, como aquela pessoa entende sobre esse assunto, eu vou estudar também, eu vou procurar saber mais sobre isso. Então, o conhecimento é como se eu não tenho e eu estou procurando por esse conhecimento que eu não tenho. E não é sobre você não aprender novas línguas, novas técnicas, conhecer um assunto mais, né, se aprofundar em uma área, em um assunto, não é sobre isso. Mas o autoconhecimento de fato, que diz respeito sobre qual é a identificação de existir, que não é isso que eu aprendi a vida toda, isso é um desaprender. E como que ocorre esse desaprender? Eu simplesmente paro de focar naquilo que eu considero como existir e agora, diante desse novo aprendizado, que é essa aceitação da verdade, então não tem nada para ser aprendido. A gente, sim, olha para todos esses conceitos para ter clareza sobre isso, mas apenas para decidir pela verdade e não mais pela ilusão. E a lição de hoje, ela traz exatamente isso, quando ela diz assim, ó, a lição 125. Em quietude recebo hoje o verbo de Deus. E o que é inquietude? Ficar o dia inteiro sem falar? Ficar o dia inteiro sem ouvir um som, por exemplo? Ó, gente, hoje eu vou me trancar, eu vou me isolar aqui no quartinho, então não quero ouvir ninguém, não vou falar com ninguém e não quero ouvir som. Será que quietude é isso? Ou passar o dia inteiro assim, ó, em meditação, o tempo todo você com você mesmo? Será que quietude é isso? E a lição, ela é muito clara quando ela diz assim, ó, esse estado de serenidade silenciosa de escuta é uma decisão por não mais ouvir a vontade das crenças. Porque se você parar e observar, eu acredito que você já tenha percebido isso, o dia inteiro tem vozes aqui, tem comandos dizendo assim, ó, faz isso, faz aquilo, prioriza isso e isso, isso aqui você deixa para amanhã, isso aqui é urgente, precisa de hoje. Quem é que está conduzindo? Quem é que está falando isso o tempo todo para você? Quem é que está te conduzindo para hoje, durante o dia, você fazer um monte de coisas? Então, a decisão é não mais se identificar com essas vozes e aí você vai fazer o que precisa ser feito durante o dia. Mas a identificação desse autoconhecimento, saber o que eu sou, não é essas vozes ou essa autodefinição, como a lição bem traz hoje, que é esse auto-julgamento, porque o tempo todo, diante dessa identificação, eu estou me julgando ser algo à parte de Deus. Então, o que é essa escuta silenciosa? O que é essa quietude? É apenas a decisão por manter a percepção em Deus, que é essa percepção corrigida. E a partir dessa quietude, dessa decisão, então eu vou ouvir. Eu vou ter ciência. Não é ouvir de voz, alguém vai vir aqui e vai falar alguma coisa no meu ouvido. Não. É essa lembrança que o que eu sou é imutável. É esse desfazer, esse descanso por saber que eu sou como Deus me criou. Então, a existência permanece e ela existe aqui e agora. E tem um princípio de milagre que ele tem tudo a ver com a lição e com esse assunto que a gente está falando, que ele diz assim, ó, não há ordem de dificuldades em milagres, que é o primeiro princípio. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. O que é milagre? Milagre é mudança de percepção. Por que tudo é o mesmo? Porque é uma única identificação, é uma única aceitação. É saber que o que Deus criou permanece imutável. Não houve possibilidade de alteração. Então, por isso que é um só milagre. E aí, quando em estado de quietude, em decisão, né? Quando eu decido aqui, ó, manter a percepção corrigida sobre todas as coisas, qualquer lembrança
que é esse instante de realidade, isso já é um milagre. Essa já é uma expressão máxima de amor, que é a clareza, que é essa revelação sobre o que eu sou verdadeiramente. Então, quando se tem uma experiência, de fato, que o existir não está em imagens, em corpos, e aí quando a gente diz que esse existir parece que está acontecendo aqui, que é em você, mas o existir que essa consciência coloca, ela põe em tudo, em coisas animadas e inanimadas, e ela está se autodefinindo ser essas imagens. Então, quando eu aceito aqui o existir é Deus, eu estou fazendo essa aceitação por todos, porque é esse único milagre, que é essa única mudança de percepção. Então, qual que é a experiência da lição de hoje? É apenas a decisão. A minha decisão, ela é livre. A minha vontade, como a lição é bem clara e traz isso, ela já é livre, como a vontade de Deus. Então, hoje, não tem nada me condicionando, a não ser a minha própria decisão, por alinhar com a vontade de Deus, que é a percepção corrigida, e descansar nessa certeza. Então, vamos hoje viver isso? Vamos hoje testar. E ele coloca aqui, ó, tire alguns minutos durante o dia e faça esse teste. E você pode fazer isso sem mesmo parar ali alguns instantes. Mas é simplesmente essa lembrança que o que está aqui é Deus e não as ilusões. Então vamos hoje viver em milagres, que é aceitar a percepção corrigida, que é aceitar que o que eu sou não são imagens, mas sim a verdade de existir como Deus. Essas são as setas e a dica para viver hoje de forma sem esforço e tranquila diante de qualquer coisa que me diga o contrário. Um beijo e até o nosso próximo comentário.